bonitos, tudo bom com vocês? Mais um vídeo pra nossa Semana Misteriosa. Antes de mais nada, já sabe, já deixa o like aqui embaixo se você tá gostando da nossa Semana Misteriosa. Se você é novo por aqui, toda quinta-feira temos vídeos sobre casos misteriosos. Em especial essa semana temos vídeos todos os dias. Então já se inscreve, ativa as notificações. Também vou deixar na tela pra vocês o meu Instagram, pra vocês irem me acompanhar por lá. Então a gente fica juntinho aqui e lá no Instagram também. E o caso que eu escolhi para o vídeo de hoje é um caso bem antigo, mas apesar de ser muito antigo, ele é muito comentado. Até hoje, sempre que se fala sobre casos bizarros, citam esse caso porque é assim, inacreditável. Blanche Monnier nasceu no dia 1º de março de 1849 na França. Eles moravam na cidade de Poitiers e a família da Blanche era muito rica, muito respeitada na cidade. Ela e o irmão dela eram os herdeiros da família. O pai dela morreu quando ela ainda era muito nova, mas ele deixou a esposa e os 2 filhos com uma herança suficiente para eles viverem bem por muitos anos. A Blanche era uma garota muito tímida, porém muito alegre, muito bonita, tinha cabelos castanhos, olhos azuis. E a relação dela com a mãe não era das melhores, ela também teve alguns problemas, como anorexia na adolescência. Então a Blanche vivia com o irmão e com a mãe na casa deles. Eles eram, como eu disse, muito ricos, muito conhecidos na cidade. Até que um dia, aos seus 25 anos de idade, a Blanche simplesmente desapareceu. Ninguém sabia onde ela estava, a família não sabia, os amigos não sabiam. De repente sumiu do mapa, sem rastro, sem deixar nada. Ninguém tinha ideia de onde ela estava, ela simplesmente sumiu. Os dias foram passando, que viraram meses, que viraram anos, ninguém sabia de nada, ninguém nunca viu nada. Sem rastro, sem pistas, ela simplesmente desapareceu do mapa. E o caso dela ficou conhecido lá na França como a sequestrada de Poitiers, que era a cidade onde eles moravam. E foram passando os anos e nada, né? Depois de um tempo as pessoas nem lembravam direito mais dessa história, porque já fazia muito tempo. Ela não apareceu, ninguém sabia de nada, não sabia se estavam vivas, se não estava, enfim. Ninguém sabia. Até que em maio de 1901, o Procurador-Geral de Paris recebeu uma carta anônima descrevendo acontecimentos horríveis em uma casa em Poitiers, na França. E nessa carta, a pessoa dizia que tinha uma mulher sendo presa em condições horríveis por muitos e muitos anos. E o endereço que continha nessa carta era nada mais, nada menos do que a casa da mãe da Blanche. Então o Procurador-Geral achou muito estranho. A família ainda era muito conhecida na cidade, então ele não acreditou muito, ficou meio assim, porque a viúva Louise Monnier tinha 75 anos, morava num bairro de alta classe, era uma cidadã muito honrosa. O seu falecido marido, ele era diretor de uma faculdade de artes, o filho dela era advogado, ela tinha ganhado até um prêmio do Comitê de Boas Obras pelas contribuições generosas que ela fez à cidade. Então pra eles era muito estranho imaginar que poderia ter qualquer coisa errada com aquela família. Então a princípio eles não iam fazer nada sobre isso, até que eles lembraram que essa viúva não tinha só um filho, ela tinha 2, e um deles, que era a Blanche, estava desaparecida já há muitos anos. Então eles decidiram ir lá só pra conversar com ela, ver se tinha alguma coisa. Então a polícia decidiu investigar o caso. Eles foram até a casa da Madame Monnier. Chegando lá, a porta estava trancada, demoraram bastante tempo para atender eles. Ao todo foram os 3 policiais até a casa, e depois de muito insistir, finalmente abriram a porta. Quem atendeu eles foi a empregada da casa. E aí eles falaram que eles queriam conversar com a Madame Monnier. E aí, depois de um bom tempo esperando, ela finalmente aparece para falar com os policiais. Quando questionada sobre a carta, ela falou que aquilo era um absurdo, que era óbvio que era mentira, que com certeza era uma brincadeira de mau gosto e que não tinha nada acontecendo ali, aquilo era uma palhaçada. Então ela conseguiu convencer 2 dos policiais, um deles não estava completamente convencido e ele pediu para dar uma olhada na casa e ela acabou deixando, porque ela disse que ele seria acompanhado pela empregada. A empregada ia levar ele para olhar toda a casa e ele só não podia entrar nos quartos porque ela não queria ninguém incomodando. Então lá foi o policial sozinho com a empregada, ela foi mostrando toda a casa, cômodo por cômodo, até que quando eles estavam no 2º andar, de repente ele foi sentindo um cheiro muito forte, muito desagradável do nada. E quanto mais ele ia chegando perto, o cheiro ficava mais forte e ia piorando. Então ele foi seguindo o cheiro até que eles pararam numa porta que estava trancada. O policial ordenou que ela abrisse a porta e ela disse que não podia, que ela ia chamar a Madame Monnier para ela, decidiu o que fazer, mas o policial não deixou a empregada sair dali. E ele ordenou que ela abrisse a porta e ela disse que não podia, que ela não tinha culpa de nada. Então ele chamou os outros policiais que estavam lá fora esperando. Eles entram na casa e os 3 arrombam essa porta. O cheiro que vinha dali era horrível, era muito forte, insuportável. Um dos policiais até quase vomitou quando sentiu o cheiro. Era o sótão da casa e ele estava muito úmido, muito escuro, então aos poucos eles foram entrando naquele lugar com aquele cheiro horrível. O sótão tinha apenas uma janela e essa janela estava coberta por
por uma cortina extremamente pesada que cobria toda a luz lá de fora. Então eles foram até essa janela, tiraram a cortina e a cena que eles viram foi chocante. A luz que entrou no sótão revelou um corpo vivo, mas esquelético, de Blanche Monnier no canto do sótão. Ela estava completamente nua, deitada sobre um colchão de palha podre que tinha absorvido toda a sua urina e as suas fezes por anos. Ela estava coberta apenas por um lençol imundo, tinha pedaços de carne, vegetais, pão e comidas por todo o lugar, era nojento, ninguém limpava nada ali. Aos seus 49 anos de idade, a Blanche pesava 24 quilos. Um dos policiais, quando percebeu que era a Blanche que estava ali, quando viu o estado que ela estava, que ele disse que era só pele e osso, ele desmaiou. Ela estava acorrentada na cama, então ela não conseguia nem levantar da cama e andar pelo sótão, ela só ficava ali presa, no escuro. Um dos policiais tinha desmaiado, então os outros dois envolveram a Blanche num cobertor, levaram ela para o hospital de Paris. O dia que começou a chover, então talvez vocês escutem o barulho da chuva, desculpa. E aí, enquanto levaram ela para o hospital, eles informaram as autoridades para irem atrás do irmão da Blanche, que quando eles foram até a casa ele não estava lá, então eles precisavam falar com ele também, já que ele morava na casa. O irmão estava dando aula em uma escola, então os policiais chegaram até lá e quando conversaram com ele, ele disse que a irmã era suja, era irritada, extremamente cheia de fúria. Porém, lá no hospital, apesar de tudo, a Blanche estava completamente calma, não se mostrou irritada em nenhum momento, ela estava muito desnutrida, ela não via a luz do sol há muito tempo, então faltavam todos os tipos de nutrientes e vitaminas que vocês imaginarem no corpo dela. Então pegaram o irmão dela lá na escola, levaram ele até a casa dele porque queriam conversar com ele e com a mãe ao mesmo tempo. Então quando voltaram para casa dos Monnier, encontraram a mãe da Blanche com uma camisola de seda, chinelos de veludo, completamente de boa, comendo torradas com chá, como se nada tivesse acontecido. Como os policiais tinham visto toda aquela cena, não tinha nem o que mentir, nem o que esconder. Eles simplesmente contaram tudo que aconteceu durante aqueles anos, que ela estava presa durante todo aquele tempo, e aí a polícia deteu os dois. Então você deve estar se perguntando o que aconteceu para eles prenderem a Blanche durante todo aquele tempo no sótão da casa. Em 1876, quando a Blanche tinha 25 anos de idade, a mãe dela queria que ela casasse com um homem rico, bem-sucedido e que pudesse dar uma boa vida para ela, igual a vida que ela sempre foi acostumada, sempre teve tudo. Porém, a Blanche acabou se apaixonando por um advogado bem mais velho que ela e bem mais pobre que ela também. Então começaram a surgir vários rumores na cidade que ela ia ficar grávida e ia ter um filho ilegítimo. A mãe não gostou nem um pouco dessa história, não aprovava esse namoro porque ela dizia que ele não ganhava bem o suficiente para sustentar a Blanche. Lembrando que isso aconteceu há muitos anos atrás, época que os filhos não conseguiam opinar por praticamente nada, principalmente as mulheres. Então a Madame Monnier proibiu o relacionamento, falou que ela não podia mais ver esse advogado, que não podia mais ficar com ele. E aí a Blanche não aceitou, disse que ia continuar ficando com ele sim, que ela gostava dele. Porém, obviamente a mãe dela não aceitou. Nesse mesmo ano foi quando a Blanche desapareceu e ninguém mais viu, ninguém mais sabia de nada, inclusive familiares, amigos e o próprio namorado dela na época. Então, como a filha não quis obedecer às ordens da mãe, então a Madame Monnier drogou a Blanche e com a ajuda do filho, os dois levaram ela desacordada lá pra dentro do sótão, prenderam ela, os pés dela nessa cama pra ela não poder sair, trancaram a porta por fora. E aí, horas depois, a Blanche acorda, a mãe dela vai até lá e diz que só vai tirar ela do sótão, só vai destrancar a porta quando ela concordar em obedecer ela e romper o namoro. A Madame Blanche disse que achava que assim a filha dela ia obedecer e ia ceder. Porém, a Blanche nunca cedeu. Então o tempo foi passando, a Blanche foi envelhecendo e continuava a rejeitar a ideia de deixar a pessoa que ela amava. Então ela foi mantida presa durante 25 anos, sendo alimentada com pouquíssima comida. Ela relatou que muitas vezes era uma comida estragada, comida vencida. Não podia ver a luz do sol, estava acorrentada à cama e tinha que permanecer ali. Foi ali onde ela ficou durante 25 anos, sem conversar com ninguém. Com a mãe e o irmão simplesmente ignorando a existência dela, ignorando aquele cheiro que começava a se espalhar pela casa, eles ignoravam tudo isso. Em 1885, o advogado acabou falecendo e mesmo assim eles não tiraram a Blanche do sótão, continuaram mantendo ela como prisioneira. Então, no mesmo dia que resgataram a Blanche, a mãe e o irmão foram presos. No momento que a mãe dela chegou lá na delegacia, eles descobriram que ela tinha alguns problemas cardíacos, então eles transferiram ela para a enfermaria, onde ela acabou falecendo 15 dias depois. Já o irmão, que era o cúmplice da mãe, foi julgado no tribunal sozinho e no depoimento que ele deu, ele
afirmava que a irmã era doida e que em nenhum momento ela foi presa no sótão, que ela quis ficar lá como um ato de desafio contra a mãe. Porém, foram aparecendo várias testemunhas dizendo que tinham ouvido gritos vindo daquela casa. Até alguns empregados chegaram a depor também. Um deles disse que ouviu um dia a Blanche gritando: "O que eu fiz para ser trancada? Eu não mereço essa horrível tortura. Deus não deve existir então para que suas criaturas sofram desse jeito e ninguém para me salvar." 4 dias depois do início do julgamento do irmão Marcel, ele foi condenado a 15 anos de prisão. Porém, pouquíssimo tempo depois, ele apelou a decisão do júri e acabou vencendo, dizendo que apesar de saber o que estava acontecendo, ele nunca tinha agido de forma violenta com a irmã, que a ideia sempre foi da mãe e que a única culpada era ela, e ele conseguiu convencer todo mundo e foi solto. O que chocou ainda mais Paris, que esperava que pelo menos alguém pagasse por todos aqueles anos que a Blanche sofreu. O prognóstico inicial da Blanche era horrível, a morte parecia iminente, além dos prejuízos da sua saúde causados pela fome. Ela não podia tolerar a luz, já que ela tinha ficado presa no escuro por muitos anos. Milagrosamente, o seu estado físico foi melhorando aos poucos, ela nunca recuperou a sanidade mental e permaneceu em um hospital psiquiátrico, onde morreu 12 anos depois, em 1913. Existem algumas teorias sobre quem enviou a carta anônima. A primeira suspeitava-se que havia sido enviada pelo irmão. Então, segundo essa teoria, ele teria enviado a carta para que a Blanche fosse resgatada antes da mãe dele falecer, de forma que ele não ficasse com a culpa pelo crime. Mais tarde surgiu uma outra teoria que um ex-soldado que ajudava uma das empregadas da casa ficou sabendo da história e enviou a carta. Então, até hoje não se sabe quem enviou essa carta, e esse caso é muito comentado até hoje porque é extremamente cruel imaginar que tudo isso aconteceu e quem fez tudo isso foi a própria mãe. Então, imaginar que isso realmente aconteceu é bizarro, não dá pra acreditar, sério, que uma mãe faria isso. Gente, esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica bastante em gostei pra mim. Não esquece de se inscrever no canal aqui embaixo se você ainda não está inscrito. Também vou deixar meu Instagram rolando aí na tela pra vocês irem me seguir por lá. Comenta aqui embaixo o que você achou desse caso, o que você tá achando da Semana Misteriosa. E é isso, gente, eu vejo vocês amanhã.